Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula veremos como utilizar os operadores like e not like no SQL para SQL Server 2012. Os operadores like e not like são utilizados para determinar se uma determinada cadeia de caracteres, uma string, corresponde a um padrão específico. Tá? O padrão ele inclui caracteres normais, letras que você encontra no teclado, números, símbolos e caracteres coringa. Tá? A ideia é a seguinte: imagine que você quer fazer uma filtragem de dados numa consulta e quer saber todos os registros dos usuários cujo nome é Ana, por exemplo. Então é muito simples. Né? Select, colunas, from tabela, where, coluna usuário igual Ana. Beleza. Agora vamos supor que eu quisesse retornar todos os registros dos usuários cujo nome começa com a letra A. Então, aí já não se trata do nome de uma pessoa apenas. Podem haver várias. E além disso, eu não sei quais são os nomes dessas pessoas. Só sei que começam com a letra A. Então isso é um padrão. Qual é o padrão? Começa com a letra A. Ou termina com a letra R. Ou tem a letra X no meio do nome. E assim por diante. Então, para que você possa utilizar esse tipo de filtro, você vai utilizar os operadores like ou então o operador not like, que é um operador que inverte a comparação. Ele verifica se a cadeia de caracteres buscada não corresponde ao padrão especificado. Por exemplo, quero os nomes de todos os usuários que não começam com a letra J, por exemplo. Tá? Os operadores like e not like você vai utilizar junto com o operador where, com a cláusula where, do jeito que você vê aqui na tela. Where, coluna, like padrão, lá no finalzinho da consulta. Legal? Então você vai fazer o select de alguma coisa, né? Select colunas de alguma tabela, where, coluna, like, padrão. E aí você vai colocar o padrão aqui na frente. Como é que a gente monta os padrões? A gente monta os padrões utilizando caracteres, símbolos e esses caracteres coringa que você vê aqui na tela. O símbolo de porcentagem significa qualquer cadeia de 0 ou mais caracteres, então qualquer ocorrência dos caracteres. Tá? O sublinhado ou underline, qualquer caractere único, aí no caso substitui um caractere só. E se você tiver vários caracteres para pesquisar de uma vez, ou uma sequência de caracteres, você pode utilizar os colchetes, colocando um intervalo ou conjunto de caracteres dentro dos colchetes, como por exemplo, letras de A até H, aí você utiliza o hífenzinho aqui no meio, ou um grupo específico de caracteres, você especifica cada um deles dentro dos colchetes. E se você quiser inverter, tá, esse intervalo ou conjunto especificado, você utiliza o acento circunflexo. Tá? Dessa forma você consegue inverter esse padrão. Bom, mais fácil para entender do que ficar olhando os caracteres coringa é fazendo exercícios, fazendo exemplos lá no SQL Server. Então vamos para lá para testar os nossos caracteres coringa com padrões. Então usando o nosso banco de dados da biblioteca. Tá? Vamos começar fazendo uma consulta simples. Vou dar um select, nome livro, vou dar um from, fica na linha de baixo, from tabela livro. Executo, está aqui todos os nomes dos livros da tabela livro. Agora vamos supor que eu quisesse exibir apenas os livros cujo nome começa com a letra S. Tá? Então eu vou colocar uma cláusula where, nome livro, e agora eu utilizo a palavrinha mágica like. Veja que ela fica em cinza aqui no SQL Server. Bom, eu quero os nomes que começam com a letra J, com a letra S. Então eu coloco a letra S, aqui entre aspas, aspas simples, tá? Sempre aspas simples quando utilizar os padrões, porque você procura strings, e strings sempre estão entre aspas. Então like S, e aí não importa o que vem depois. Pode ter uma letra depois, podem ter 20, não importa o que vem depois. Eu quero substituir um ou mais caracteres. Então eu utilizo o símbolo de porcentagem. Tá? E fecho as minhas aspas. Então criei o padrão aqui, like, S e a porcentagem. Tá? Então o SQL vai buscar todos os livros cujo nome começa com a letra S, não importa o que vem depois, pode ter um ou mais caracteres depois.
Era 0 ou mais caracteres, pode até não ter nenhum caractere depois. Então vou executar o código. Tá lá. Trouxe apenas o livro SSH, o shell seguro. Tá? Se fosse o contrário, quero os livros cujo nome termina com a letra A, por exemplo, ou com a letra G. Os nomes terminam com a letra G. Então eu faço o contrário, eu coloco primeiramente o símbolo de porcentagem e depois a letra G. Isso significa 0 ou mais caracteres no início, não importa quais, e o último caractere, letra G. Então eu executo e apareceu Linux Command Line Shell Scripting. Muito bom. Vamos supor que eu quisesse agora livros cuja segunda letra do nome é a letra I. Veja, não é a primeira, é a segunda. A primeira eu não sei qual é, não importa. Então eu vou fazer assim. Eu vou utilizar o underline, que substitui um caractere apenas, para substituir o primeiro caractere, que não me interessa qual seja. Tá? É um caractere só. Eu vou utilizar a letra I, porque eu quero que a segunda letra seja a letra I. E o que vem depois do I para o final também não me interessa. Pode ter 0 ou mais caracteres. Então eu vou colocar a porcentagem. Sempre entre aspas simples. Então o que faz esse padrão aqui? Ele vai me retornar livros cujo nome não importa a primeira letra, não importa as demais, só importa a segunda. A segunda letra tem que ser a letra I. Então vamos executar. Achou 3 livros: Linux, Windows e Microsoft. As 3 palavras têm a segunda letra como letra I, tá? Não importando as subsequentes. Beleza? Muito legal, né? Vamos supor agora que eu quisesse fazer uma filtragem da seguinte forma: todos os livros cujo nome começa com a letra S ou com a letra L. Então agora eu quero filtrar por 2 letras diferentes. Não é para começar com S e L na sequência ou L e S na sequência, não. Ou o livro começa com S ou o livro começa com L. Tá? Então são 2 letras que eu quero pesquisar no padrão ao mesmo tempo. Então vou fazer o seguinte. Nesse caso é um conjunto de caracteres que eu quero pesquisar. Então eu vou usar os colchetes. Dentro dos colchetes eu coloco a lista de caracteres que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar S ou L. Então eu coloco S e L e fecho o colchete. Agora eu preciso determinar em que posição eu vou procurar o S e o L. Eu quero procurá-los no começo da palavra. Não importa o que vem depois da primeira letra. Se não importa o que vem depois, então eu utilizo o símbolo de porcentagem aqui na frente. Tá? Então isso aqui vai pesquisar os nomes de livros cuja primeira letra é S ou L, não importa o que vem depois. Tá? Então vamos executar. Tá lá, 2 livros, Linux, Command Line, e o SSH, o shell seguro. Tá? Poderia fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Livros que terminam com letras específicas, como por exemplo com letra G e letra L. Aí eu faria assim: G e L, coloco o símbolo de porcentagem na frente. Não importa o que vem na frente, o que importa é o G e L no final. Executo, ele trouxe os mesmos 2 livros, porque eles terminam em G e em L. Tá? Poderia pesquisar também assim: a segunda letra é I ou S, por exemplo. A segunda letra é I ou S. Não a primeira, a segunda letra. Então eu faço assim: primeira letra não importa, sublinhado, substitui um caractere único. Segunda letra vai ser I ou L. Ou S, aliás. Coloquei S maiúsculo, porque eu sei que o S nos meus livros lá é maiúsculo. E não importa o que vem depois. Se não importa o que vem depois, 0 ou mais caracteres, eu coloco a porcentagem. Mando executar. Trouxe vários. Tá? Trouxe vários aqui: Linux, SSH, Using Samba, Windows, Microsoft Exchange. Vários deles. Nesse caso aqui não é case sensitive o S. Tá? Poderia ter colocado maiúsculo ou minúsculo, que ele traria o livro do mesmo jeito. Beleza? Então é bem simplesinho a gente utilizar os padrões. Mais um exemplinho só para a gente encerrar então. Eu quero um padrão que me traga todos os livros cuja primeira letra, aliás, cuja segunda letra é I e a quinta letra é a letra O.
Então, a primeira é I, a segunda é I e a quinta é a letra O. Tá? Como é que funciona isso aqui? Então, eu vou apagar e fazer do comecinho. Segunda letra é I, então a primeira não importa. Tá? A segunda letra é I. Então, coloco I. A terceira não importa. Coloco um caractere. A quarta não importa. Outro caractere. A quinta é a letra O. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco a letra O aqui. Tá? Então, seguindo. Primeira letra, 1, 2, 3, 4. Quinta letra, letra O. Não importa o que vem depois. Então, coloco uma porcentagem. Então, ele vai me retornar todos os nomes que atendem a este padrão aqui. Tá? Então, vamos ver se funcionou. Executar. Ele trouxe Windows e Microsoft. As duas palavras têm a segunda letra I e a quinta letra, a letra O. Tá? Veja que aqui na representação na tela da SQL ficou um traço grandão, mas na verdade há dois caracteres aqui. Né? Você pode ver que o teclado andando, vai ver que tem dois caracteres. Ele só juntou visualmente na tela, mas os dois caracteres são separados. É o caractere underline, que significa um caractere substituído apenas. Beleza? Então tá aí um uso básico do like. Para finalizar, vamos fazer o seguinte exemplo. Eu quero um padrão que me traga todos os livros cujo nome não começa com a letra M. Veja que eu tenho um livro chamado Microsoft Exchange aqui. Eu quero a listagem completa sem a letra M. Então eu vou utilizar dessa vez o not like. Tá? Então como é que eu faço? Eu não quero nenhum livro que comece com a letra M. Não importa o que vem depois, a primeira letra não pode ser M. Então em vez de like eu utilizo not like. Tá? Boto o not aqui na frente. Executo. Ele traz todos os meus livros, exceto aquele livro da Microsoft. Beleza? Então, aí sim. Espero que você tenha entendido como usar os padrões. Você pode criar vários outros tipos de combinações de padrões, é só testar e treinar. Tá? Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson. E até a próxima.